Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso espaço de bate-papo. Convido você a se inscrever, convido você a participar, a deixar suas perguntas aqui, que eu tenho certeza que o tema que a gente vai abordar vai gerar muitas dúvidas, e eu passo depois para o nosso convidado, o Dr. Marcelo Prisotti, que está aqui para falar sobre um tema muito delicado e que complica: sucessão. Você tem uma empresa, você tem terrenos, você tem propriedades e tem que fazer o processo de sucessão para o momento da sua partida. Como fazer? É complicado? O que precisa? O doutor Marcelo vai dizer isso para a gente. Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo ótimo, Mauro. Agradeço a oportunidade de a gente poder falar para as pessoas um assunto tão importante que às vezes é deixado de lado e, como você mesmo disse, né, ele acaba se tornando complicado, se esquecido. Verdade. Como é que funciona, por exemplo, chegar um empresário, alguém que tem uma empresa que está aí com o processo, infelizmente, pensando o que vai fazer quando partir, como vai funcionar esse processo. Qual o primeiro passo de quem quer fazer esse processo de sucessão? Lauro, normalmente eu falo o seguinte: a sucessão ela não se faz, ela se está. A gente tem que pensar que você tem que antecipar os problemas. Tudo fica mais caro no momento da dor. Quando, pelo tal do rito do inventário, né? Que acho que ninguém quer passar por isso, porque na verdade você está vivendo o luto da perda e às vezes você está enxergando algo seu que você não vai conseguir alcançar, porque ele não te pertence, pertence ao pai, ao avô. Então, o certo mesmo é começar a antecipar os possíveis problemas de uma, teoricamente, dissolução de sociedade com esse sócio falecido, vamos dizer assim. Então, tem vários caminhos. Para o empresário, a gente tem que citar, sempre que tem aquela empresa que é um único dono, a gente acha que vai ser fácil essa sucessão. Porém, dependendo como tiver contratualmente isso, não tem quem assina pela empresa na ausência desse sócio. Ou seja, teria que mexer num contrato que, na ausência do sócio, desse sócio mandatário, quem assumiria enquanto não se resolve o inventário. Então, eu digo, toda empresa ela tem 3 fins, infelizmente, na ausência de um dos sócios. Quando tem um ou quando tem mais de um. O primeiro dela é a empresa se encerrar, e eu acredito que é uma pessoa, né, por mais que seja uma pessoa jurídica, na minha concepção, essa pessoa jurídica teria que sobreviver, mas a gente pode enxergar que essa empresa não vai ter sucessor. Não tem ninguém capaz, hábil para tocar minha empresa. Então, o certo é você deixar contratualmente redigido e dinheiro, uma porção de dinheiro para resolver esse problema, para encerrar essa empresa. Não encerrando, ela tem 2 caminhos de sobrevida dessa empresa. Ou liquidando as as cotas do sócio faltante, ou aceitando o herdeiro entrar. Vamos dizer que nós 2 somos sócios. Será que eu teria a minha esposa como sócio sua? Primeiro de tudo é isso, porque nós 2... sugerimos ter uma sociedade e até então fazemos a sociedade dar certo porque nós 2 estamos bem. Será que a relação com a minha esposa vai ser a mesma? Então, primeiro de tudo, você quer ser sócio dela? Então, para você não ser sócio, você teria que pagar a minha cota à parte para minha esposa. Porém, quanto que vale a nossa parte? Aonde está escrito no contrato, como que a gente chama de apuração dos haveres, né? Então, assim, como que o seu contrato é rigido, tem acordo de cotista, tem o ordenamento do que vai acontecer realmente, se vai impedir essa entrada de terceiro, se vai ser liquidadas as cotas pela própria empresa, pagando para minha esposa o que ela tem de direito, ou você vai comprar minhas cotas? Vamos entender isso. A empresa vai viver ou não vai? Com a minha família ou sem? Porque se você não pagar a cota à parte, a minha família vai entrar na sua empresa. E normalmente vai bloquear, porque ela não tem a nossa expertise. Então, imagina que do nada minha cadeira vai ser tomada por alguém que normalmente não vai fazer o de acordo com você, ela vai entrar em conflito, que quem está de fora só vê as glórias, né? Não vê os problemas. Então, imagina que a nossa empresa precisa tomar um empréstimo alto, ou até nos alavancarmos em um capital alto de projeção de pagamento, só que eu e você, nós acreditamos na empresa, a gente assina essa pegada desse dinheiro de algum lugar. Será que a minha esposa vai aceitar isso? Ou seja, a tendência é a empresa travar. Então, o primeiro passo, Lauro, é prever possibilidades de problema. Eu gosto muito de prever a ausência do sócio ou dissolução por briga, que a briga entre nós 2 também vai acabar com a nossa empresa, mesmo nós vivos. Verdade. E tem uma situação, você está falando aí de pegar empréstimo ou de fazer um financiamento, e as compras de equipamentos que foram feitos ainda dentro da empresa, os ativos, todos esses ativos
que estão ali na lista de... me lembro muito bem do meu professor, de um dos meus professores da área de marketing, que dizia o seguinte: você comprou um televisor para a empresa, vamos dar um exemplo, ele sai do lucro, vai para o passivo e vai para as perdas. E os ativos da empresa? Como é que vai ficar? A televisão, a máquina de escrever, eu estou botando coisas genéricas. Isso complica também, doutor? Na verdade, imagina que a minha família acredita que ela tem direito a algo e ela vai pleitear isso na justiça. Se nós não deixarmos regrados, como até eu falo, né? Como que apuração dos haveres é quanto que vale a empresa? Como que vai? Qual métrica vai ser? Qual métrica nós vamos definir para realmente calcular o tal valuation? Todos esses ativos têm um valor para a empresa. Por mais que as pessoas falem, vai dar a famosa depreciação, né? Isso que você quis dizer, você compra, deprecia, mas ela existe. Contabilmente ela não existe, mas ela existe. Então ela tem um valor de face, que não seja o valor da compra da nova, mas ela tem um valor. Contábil é um valor zero, porque assim, a gente fala que para levantar o valor real, a gente tem que imaginar até os intangíveis, né? Marca, ponto, patente, isso é tudo validado a ter preço. A minha família, não é que ela não gosta de você, na minha ausência ela vai arrumar uma briga com você, porque leoninamente ela vai defender tudo que eu fiz em vida. Uhum. Normalmente a briga que vai acontecer depois é porque elas vão querer algo que eu fiz. Só que, na verdade, será que vale mesmo o que eles vão pedir? E vai ter uma briga judicial em relação a isso. Então eu gosto muito de pensar que o acordo de cotistas e o contrato social tem que ser muito bem redigido, evitando todos esses problemas futuros. Ou seja, vamos prever todas as brigas possíveis em vida e em causa-morte e vamos redigir esse papel em branco para evitar judicialização. Afinal de contas, vamos falar a verdade, o que é a justiça, né, Lauro? É um ente parado que ele só é aguçado se nós não entrarmos em acordo. Que tal nós deixarmos todos os regramentos de possíveis atritos escritos num lugar? Só que as pessoas não tratam acordos de cotista ou contrato social dessa forma. Eles fazem aquele contrato normal da junta, ou eles só procuram um advogado para realmente, especialista nisso, quando já tem a dor. Ou seja, você não consegue tratar algo que já está com muita dor. Já vai estar em conflito o sócio, já vai estar em conflito o sócio sobrevivente com a família, então entra em litígio e a tendência na empresa ela dá uma caída mesmo. Nós estamos falando de empresas grandes, vamos dizer assim, de médio ou de grande porte. Mas é aquela pequena empresa, aquela empresinha que veio ali, o marido e a esposa, simplesmente uma empresa de venda, de um mini mercado, vai que seja, né? Esse processo é mais complicado ou é mais simples? Na verdade, eu vou te falar a verdade, eu gosto muito de trabalhar, Lauro, com o seguro de vida como liquidez para esse problema. Não é qualquer seguro, tá? Não é o seguro do favor de gerente, aquele que você trocou o favor. Existem seguros específicos que são mais longo prazo, seguros que são temporários, aquele mais longo, ou um vitalício, que é um seguro que você adquire essa pólice para sempre para você. Mas eu gosto de pensar o seguinte: primeiro de tudo, a dor que vai acontecer, que vai existir com a não existência dessa empresa pequena. A família, primeiro de tudo, ela se sustenta sem essa empresa? A pessoa falecida, ela é obrigatoriamente essencial para a existência da empresa? Então a gente tem que voltar um passo atrás. Essa empresa menor, às vezes a gente não está falando de disputa por ativo, é disputa de sobrevivência. Uhum. Então eu gosto muito de fazer essa conta e utilizar sim o seguro de vida de uma forma inteligente, palpando a família de não ter uma perda, ou seja, de ter uma dignidade garantida. Então essa família, essa empresa menor, eu lido como eu falo que é por necessidade você tem que existir uma liquidez, ou seja, o seguro de vida entra como uma necessidade. Nós podemos fazer amarrações jurídicas também no contrato dessa empresa pequena para direcionar para onde vai esse dinheiro, ou seja, a empresa recebe esse dinheiro e ela resolve alguns problemas, às vezes até encerrar a empresa, vamos falar, se a empresa não sobreviver com esse cara que faleceu, você tem que fechar a empresa. Quanto que custa para fechar uma empresa hoje? Trabalhista, tributário, será que tem mais alguma conta? Eu falo, né? Quem vai apagar a luz? Que dinheiro que apaga essa luz? Então, normalmente, eu coloco um seguro de vida para resolver esse problema. Ou deixo para os familiares, para eles poderem apagar, ou eu deixo para a própria empresa resolver. Então, assim, não importa o tamanho da empresa. Infelizmente, algum problema vai dar. Ou por falta de dinheiro, ou por inteligência, você faz alguém pagar para você. Mas a gente tem que fazer essa amarração jurídica em volta disso, em cima de contrato social e acordo de cotista. Antes da gente fazer essa entrevista, eu fiz um pequeno estudo, sobre vários tipos de sucessão que podem vir a acontecer.
Eu vou falar de uma que muita gente vai perguntar, tenho certeza. Eu sou um cantor, um artista, seja de que área, artista como artista de televisão, cantor, compositor, escritor. Eu também sou uma empresa porque eu tenho lá meu registro de CNPJ, justamente para receber os direitos autorais, enfim. Eu fui embora. Eu tenho a questão de tudo que ficou aqui. Trabalhos, direitos autorais, tenho prêmios, enfim, tudo isso. Também complica ou o próprio artista pode pensar nisso antes? Vamos lá. A reforma tributária vai vir de uma forma que o fisco vai enxergar melhor isso. Mas imagina o seguinte, Lauro, do nada a sua família começa a receber um dinheiro. Uhum. O fisco vai perguntar de onde vem isso. Se veio de um direito que não era seu, teoricamente tenderia a passar pelo rito do inventário também. A reforma tributária, ela deu a voz a Receita, na verdade, a fazendária, né, para entender um pouquinho o que realmente é dessa pessoa, o que pertence a esse CPF. Patrimônio, a gente fala de coisas, imóveis, móveis, né, que é automóveis, dinheiro, cotas de empresa, ela tem um valor. E isso que você está dizendo também pertence. Então, imagina, teoricamente você tem que declarar essa posse, não tem? Você fala que você tem uma empresa e ela tem um valor. Tudo Sim. Isso que você gera de renda, esse valor vai parar de ser para o seu CPF e vai ser para os seus herdeiros. Dá margem a isso também ser inventariado. Inclusive as empresas, a partir de janeiro de 27, todas as empresas, elas valerão até o intangível, marca, ponto, como eu falei, tudo isso, registro. Então imagina que tudo que eles puderem mensurar pode dar problema, mas a hora que eu entro um pouquinho mais a fundo é o seguinte, você tendo mais de um herdeiro, eles vão brigar por isso? Pois é. Pode então, dar eu gosto muito de pensar numa liquidez, que eu falo para você, para mim hoje o seguro de vida é muito inteligente para dar uma liquidez, é o dinheiro mais barato que a sua família vai ter, e impenhorável, intransferível, inalienável no momento da ausência, ou seja, no momento de dor, a gente sana. Porém, e os atritos pessoais? Por isso que hoje em dia é muito vendido a tal holding, né? Que a gente ouve todo mundo falar, é maravilhoso, não é tão assim, tão bom do jeito que pintam, não evita inventário, não blinda nada, porque lembra, as cotas pode ser que não penhorem seu patrimônio, vão penhorar as cotas da sua empresa, é uma empresa. Então, quando a gente fala de comprar, dar essa camada de proteção, não pode mais te pertencer. Para não te pertencer, você tem que doar para os seus filhos. Se você doou, você só aguçou seu causa-morte para hoje. Tributariamente, você morreu, você teve que pagar o ITCMD. Então, será que é inteligente você morrer tributariamente ou é melhor eu deixar você com esse dinheiro e fazer alguém pagar para você? Então, quando eu falo que eu sou um conselheiro de sucessões, tá, Lauro? Eu faço um desenho que, assim, eu não substituo o trabalho do advogado e do contador, tá? Pelo contrário, eu somatizo, mas eu crio toda essa estrutura para o cliente ter mais tranquilidade e menos custo, ou seja, eu prolongo essa transferência patrimonial. Eu crio uma estrutura para ir doando devagar para os seus filhos. E, enquanto isso, a gente mantém um seguro de vida em cima da gente, que se acontecer alguma coisa, esse terceiro paga. A hora que eu fizer essa transferência total do patrimônio para os filhos, ou da nua propriedade, que a gente fala do patrimônio, né, tanto aquela famosa manter o usufruto, né, mantém para o pai, transfere a nua propriedade, em algum momento a sua declaração de imposto de renda vai estar mais vazia, porque a gente vai começar já a deixar para os seus filhos e os usufrutos para você. Então, nesse momento, a gente pode achar que não precisa mais do seguro. Então, eu entendi que eu preciso fazer um desenho a longo prazo que faça sentido para o meu cliente. Uhum. Eu tenho aqui o seguinte, fiz um mapa, vamos dizer assim, do que poderia ser o processo de sucessão. Porém, nesse meu mapa aqui, eu vi que tem uma falha, que é o início do processo. Ou seja, eu tenho essa empresa, eu sou sócio majoritário dessa empresa e vou ter que fazer o meu processo de sucessão, deixar ele garantido. Então, qual seria, o que está me faltando aqui, o cronograma? Qual o cronograma que você poderia sugerir para nós? Na verdade, eu acho que até eu criei um método, tá, de aplicação dentro das empresas, dentro das famílias. Primeiro de tudo, meu método ele se desenvolve em 6 etapas, que eu acho que eu consigo te responder para você entender o cronograma, tá? Teoricamente, essa pessoa tem que entender o que você tem, o que você é, o que sentimento você tem pelo seu patrimônio. Então, essa é a minha primeira etapa do meu trabalho, chama método legado, tá, Lauro?
Cada letra eu paguei para uma cara de marketing me ajudar a empacotar isso e exatamente criar esse ordenamento. Primeiro de tudo, a gente tem que olhar o que você tem. Quais problemas podem enfrentar, em vida ou em morte. Então eu defino tudo, leio todo o seu patrimônio para eu ter o seu sentimento. A segunda etapa, a gente vai entender quais estruturas eu posso utilizar. Se holding, por exemplo, dentro da sua empresa, quando a gente fala da famosa holding, como é que eu nem gosto, mas era uma empresa. Como que estão os regramentos internos dos contratos dela? Na ausência, quem assina? Você é o majoritário, porém, no seu contrato, na ausência, automaticamente alguém assina? Marcelo, eu sou o único da minha empresa, eu sou pessoa, a minha empresa sou só eu, tá, Lauro? Se eu morrer, o meu contrato está dizendo que se acontecer alguma coisa comigo, no processo de inventário, minha esposa responde por mim. Ou seja, o gerente do banco que faz o cara crachar com a minha assinatura, minha esposa levou o contrato social para a minha empresa na junta comercial, e lá na junta comercial já substituiu a minha assinatura por ela. Ou seja, o cara crachar na assinatura que o gerente do banco vai fazer agora não é mais meu, é dela. Ou seja, continua a vida, porque a empresa é uma pessoa também, jurídica. Então, a primeira etapa, leitura patrimonial, identificar que caminhos você vai tomar, se um dia você vai começar a investir em imóveis, a gente começa já a pensar nisso daí, eu faço toda essa leitura. Depois eu identifico falhas em contrato social e possíveis criações de estruturas jurídicas. Holding, offshore, trust, a gente entende um pouco disso. Testamento, às vezes não precisa de tudo isso, um próprio testamento regula, desde que bem descrito. A gente veio do Gugu, tá com esse problema até hoje, porque o testamento dele foi feito num dos maiores escritórios, mas acontece algumas divergências no meio do caminho que travam. Tá? A segunda etapa, a gente analisa todas essas possibilidades, não estou falando da parte técnica. Depois a gente vai falar um pouquinho de governança. A governança é quem que vai realmente tomar conta de cada etapa, cada processo da sua empresa. Quem vai ser responsável? Filho A, B, C, esposa? Isso a gente chama de governança, é organizar o patrimônio, né? Quem deixar profissional essa empresa. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho de comunicar com os herdeiros, porque a gente falou da sua vontade. Será que os herdeiros já estão comunicados disso? Como eles estão se preparando caso aconteça? Nessas 4 etapas, eu identifico todas as necessidades. Eu desenhei todas as necessidades, aí sim a gente vai atrás para resolver isso, parte jurídica e a contábil, com um advogado e um contador, só que com toda a anamnese feita. Porque, diferente disso, você não vai saber fazer sozinho isso tudo. Ou seja, você não vai saber o que pedir para o advogado e para o contador. Então, sem essa anamnese, eu não consigo pensar. Eu acompanho, lógico, esse trabalho junto ao advogado e ao contador para realmente entregar o que você precisa. E a 6ª etapa é anualmente a gente entendendo como vai movimentando. Se seu patrimônio está aumentando, se não está, se você já está fazendo um processo de doação, ou seja, é um conselheiro que eu entro dentro, eu sou um conselheiro que eu entro dentro da família empresário, família patrimonialista, para evitar possíveis atritos e tentar economizar o máximo de dinheiro. Para não precisar, lembra, gastar dinheiro antecipado, deixando que essa família fique com mais posse. Mas, primeiro de tudo, Laura, tem que entender o seu perfil, a sua empresa, que é diferente da minha, que é diferente sabe, de quem a gente falar. Cada um tem que ser tratado de uma forma isolada. Você falou do Gugu Liberato, né, o Augusto Liberato, que teve esse problema. Eu tinha falado, quando eu citei aqui artista, citei sem citar, mas falei da Rita Lee, que teve essa questão de direitos autorais, troféus, gravações inéditas, coisas assim que ficaram nesse processo de sucessão para os filhos. E brigam, né, Lauro? Tem um atrito. Isso é o pior problema. Quem pensa desse jeito, quem pensa sem pensar nas possibilidades e nos acontecimentos, não tem essa noção, né? Do que pode ou do que não pode acontecer. Infelizmente, quem muito passa por isso é artista, é empresário, infelizmente. Mas sabe por que isso, Lauro? Porque o que acontece? Eu até falo, a atuação das pessoas que são envolvidas até hoje, ou seja, o contador e o advogado, eles só são procurados quando já tem um problema. Eu falo que eles trabalham com 10% das pessoas. Eu, Marcelo, meu trabalho é aguçar as outras 90% das pessoas a querer antecipar. Então, na verdade, a culpa maior é da pessoa, do próprio empresário patrimonialista, a própria pessoa falecida, porque ela não quis entender ou ninguém aguçou a necessidade de ela pensar esse problema. É verdade. Porque é difícil também, Lauro, pelo amor de Deus, infelizmente um dia acontece. E é difícil a gente falar, né? Acho que é um assunto ruim da gente pensar, mas organiza isso daqui para deixar, eu falo, deixar um legado para sua família. Porque diferente disso vai deixar um problema, você pode deixar dinheiro. Quantas pessoas a gente não sabe que acabou a família por causa disso? Ou por falta de dinheiro, que um tem dinheiro para pagar, outro não tem, eles brigam, ou por brigas
de coisas mais supérfluas, né? Eu já vi discussão, para você entender, de uma família que uma das filhas quis ficar com uma xícara tal. Enquanto essa mulher não entregou para outra irmã, ficou 15 anos brigando. Não era dinheiro, era uma xícara, não sei o que lá. Era o apego emocional, talvez, que tivesse nessa xícara, enfim. Exato. Mas deu uma briga. Exato, mas é uma coisa que, assim, famílias que já conversam sobre esse assunto antecipado evitam um pouco esse problema futuro. E, lógico, vamos falar a verdade, eu tenho direito a escolher o que eu quero para filho A, B, C. A lei me permite privilegiar um ou outro. Então, assim, um testamento bem redigido, a gente fala, não burlando a legítima, né? Não deixando nenhum filho que realmente precisaria receber aquela cota parte de fora, não tem como ele não ser um produto bom. Então, assim, o inventário não é algo ruim, tá? Desde que tenha organização. É que, normalmente, os inventários que a gente vê como exemplo tiveram problemas. Eu passei por isso e o meu, graças a Deus, não teve nenhum problema, até porque eu era filho único, não teve nenhum problema. Mas, o que se paga, meu amigo, não Por isso que é interessante, Lauro, a gente fazer de uma forma que quem pague não é você. Aí sim, estruturar um seguro de verdade, não esse de troca de favor com o gerente de banco. Isso que é o problema, porque aqui no Brasil, essa palavra seguro de vida foi contaminado como uma troca de favor. Ninguém faz sabendo realmente o que precisaria ter. Então, infelizmente, eles contaminaram um produto que é maravilhoso, desde que bem utilizado. Então, o que eu estou dizendo, Marcelo, deixando bem claro e concordando com você está aqui desse lado para mim, mas na câmera está invertido, já percebi. O que eu concordo com você, principalmente, é prevenção. Quem está nos acompanhando, né, precisa se prevenir, e o doutor Marcelo está colocando exatamente uma questão, que é o seguro que é fundamental. Deixa eu perguntar, como é que eu encontro o teu trabalho nas redes sociais? Marcelo, no Instagram, acho que é o caminho mais fácil, né? @Marcelo_Presotti, tem meu site, www.marcelopresotti.com.br. Lá tem todos os caminhos. Eu falo que alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Eu tento disparar bastante coisa. A gente sabe que hoje a gente precisa ter a mídia trabalhando para a gente, né? Mas normalmente meu trabalho é por recomendação. Eu sempre faço um trabalho, a pessoa me recomenda outro. Eu acabo fazendo esse multitrabalho hoje, tanto da parte do seguro quanto da parte dessa estruturação contratual assim, eu tenho minha equipe jurídica que trabalha do meu lado, minha equipe contábil que trabalha do meu lado, que a gente acaba identificando e acaba resolvendo esse problema de uma forma antecipada. Pois é. Então, Marcelo, eu quero... essa nossa entrevista teve mais ou menos 1 ano para ser feita, né? Não foi isso, Marcelo? Exatamente. Estava num evento, né? Nós tentamos gravar, não tinha condições, tinha muito ruído. Sim. E o Marcelo é uma pessoa extremamente ocupada, porque tem uma agenda enorme. Ele cedeu para nós esse espaço aqui. Tratamos como ouro, porque isso é ouro puro. Por favor, acessem, está aí no gerador de caracteres, o site do Marcelo, expressem suas dúvidas e, como ele diz, não deixem acontecer. Sejam previdentes. É isso, Marcelo? Certeza. Quanto antes a gente eu falo o seguinte, quando a gente pensa preventivo, a gente pensa com um amor. Pós isso é como um dor, entendeu? É assim. E eu acho que a gente não tem que pensar em deixar dinheiro para a família, a gente tem que deixar dignidade. Você não prevenindo nisso, você vai gostar mais do Estado do que da sua família. Você já passou por isso, Laura, você viu, é caro. E se você não pagar, cada vez vai tendo multa, ou seja, você vai deixar seu patrimônio para o Estado. Desculpa, gente. A família nossa, acho que é a coisa que a gente mais tem que preservar, né? Eu sou muito família, eu sou apaixonado por esse assunto exatamente por isso, é prevenção. Gente, por favor, prestem atenção no que o Marcelo está dizendo, acessem o site, acessem o Instagram dele, e você que está precisando desse auxílio, basta entrar em contato com você, faz um contrato, você dá essa estrutura toda para as pessoas. Ali pelo site mesmo dá para a gente fazer. Pode me mandar mensagem, lá tem o que guia para o meu, tem um WhatsApp que a minha assistente fica, ela me passa. Tiverem algumas dúvidas, não pensem que não podem me acessar, não. Tenho um prazer em ajudar a responder. Não é nem sempre cobrando, né, que a gente acaba fazendo. Às vezes a pessoa não está nesse momento, às vezes eu tenho muito cuidado da pessoa não ser enganada por alguém. Porque às vezes ela chega com dor com algum cara, o cara fala, viu, você tem que fazer isso. Não, calma.
vamos analisar para ver se é o seu momento mesmo. Ah, Marcelo, eu vou fazer uma holding, calma, não sabe, você não sabe se você precisa realmente nesse momento. Eu falo, eu não tenho a minha. Se fosse tão maravilhoso, eu já tinha, não é assim que funciona. Tem todo o seu processo, mas entenda a ponto de você saber que momento começar. Eu acho que esse é o principal que a gente tem que entender. Pessoas que querem realmente nos auxiliar, não nos enfiar goela abaixo um produto, seja ele qual for. Marcelo, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Lá no nosso, para quem está nas redes sociais, no nosso, como é que eles chamam ali? Painel, né? Estão os dados e os links para acessar o contato com o Marcelo. Muito obrigado, meu irmão. De verdade, espero conversar mais vezes com você sobre essa questão de sucessão, que é muito, muito, muito importante. Fica aí o microfone à sua disposição. Gratidão, Lauro. Eu não tenho palavras para expressar. Eu acho que meu trabalho é exatamente divulgar de uma forma mais leve, que a gente pode resolver, sim, as coisas de uma forma pacífica. Conte sempre comigo. Esse tempo a gente demorou mesmo para se falar. Graças a Deus minha agenda é cheia, mas, gente, eu sempre tenho espaço para responder quem precisar. Contem sempre comigo.